Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É sempre com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. Eu falo que é com muita alegria porque um dos princípios da doutrina cristã é a alegria de servir. E me traz muita alegria retornar a essa casa para servir a Jesus, servir a esta casa, a vocês. Isso vai nos levar a esse conceito tão abrangente, que é o conceito de paz. Talvez muitos de nós estejam em conflito interno, em guerras consigo mesmo, ou com os seus parentes, amigos, quem quer que seja. E hoje a proposta é apresentar a paz que nos foi trazida por Jesus há mais de 2000 anos. No texto que nos foi proposto, inicialmente o conceito de paz está muito ligado ao conceito de guerras. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 105, ele fala sobre a paz do mundo e a paz de Jesus. E nesses textos nós vamos ver que o conceito de paz está muito ligado ao intervalo entre as guerras. No entanto, além das guerras do mundo materialista que estamos presenciando, praticamente que ao vivo, as guerras no Oriente Médio e ainda a da Rússia com a Ucrânia e tantas outras guerras mundo afora, nós vivenciamos no silêncio, no plano invisível, uma outra guerra que alimenta essas guerras materiais, que é a guerra espiritual, que neste momento estamos no auge dela. Irmãos nossos que se dizem adversários do Cristo estão alimentando essa balbúrdia, essa confusão, levando irmãos nossos que não conhecem Jesus ou não aceitam os seus ensinamentos de luz a praticarem atos desumanos, digamos assim. Então, por conta dessa guerra espiritual, nós evoluímos muito no plano de vista intelectual, do plano de vista tecnológico, mas estamos muito distantes da evolução do ponto de vista moral. Dessas guerras espirituais, nós sofremos a influência da espiritualidade inferior. Resultado disso, na religião, os primeiros cristãos foram perseguidos e mortos nas arenas por leões, por tigres, etc. Com a criação do cristianismo religioso ou da igreja cristã a partir do imperador Constantino, que pegou a religião cristã e colocou dentro do Estado romano e criou a Igreja Católica, os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores daqueles não cristãos. E passamos a
explorá-los com a cobrança das indulgências, persegui-los com a questão da Inquisição, e por fim o cristianismo começou a ser dividido em religiões e seitas. Então hoje você entra na internet, aí tem lá, o ex-pastor virou católico, o ex-católico virou evangélico, o ex-umbandista virou católico, o ex-espírita virou não sei o quê, e por aí vai. Por que isso acontece? É falta de fé, é falta de conhecimento? Mas no século XXI, em que eu tenho conhecimento 24 horas por dia na palma da minha mão, não pode ser ignorância, não pode ser falta de conhecimento. É aquilo que Joana de Ângeles vai falar, chamar de vazio existencial. Você não se conhece, você não sabe de onde veio, você não sabe por que você está aqui, e você não sabe qual será o seu futuro. Porque te falta um norte. A luz que nos guia é Jesus. O roteiro está nos evangelhos. Mas, pelo exercício do livre-arbítrio, você escolhe se você quer herdar na literatura cristã, você quer ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório, a partir das suas escolhas. Mas voltando a essa questão das influências espirituais. Na educação nós temos as inversões de valores, nós temos aí as ideologias de gênero. Quem assistiu à abertura das Olimpíadas de Paris percebeu como eles jogam pesado com aquela representação da Santa Ceia. Ou na final do boxe feminino, em que a medalha de ouro foi definida por 2 homens. Na moda, foi criado, acho que em 2012, nos Estados Unidos, uma marca chamada Enfants Riches Déprimées, que em tradução é crianças ricas deprimidas. E o desfile de moda é basicamente trajes pretos, cinzas, obscuros. Nas artes, recentemente teve uma exposição num desses lugares aí na Europa ou nos Estados Unidos, em que a obra de arte era um vaso sanitário, ou uma bicicleta com os raios quebrados. Um outro apresentou uma pilha de vasos com areia dentro, e aí quando aquilo tombava, todo mundo que estava ali aplaudia, porque aquilo era uma obra de arte. Nem podemos falar dos filmes mais recentes, em que a realidade virtual supera em muito a realidade real. Na cultura nós temos o individualismo digital. Resultado disso, nós temos aquilo que os psicólogos chamam de síndrome do pensamento acelerado. Agora os novos gurus, os nossos novos mentores, os nossos novos orientadores são chamados de influencers.
cujas mentes são tão vazias quanto daqueles que os seguem. São eles que ditam a moda, eles que ditam a nossa forma de vestir, o nosso jeito de pensar, o que comemos. Como resultado, somos uma humanidade enferma, de jovens desorientados, de famílias destruídas. E aí surgem pensamentos de autodestruição, tristeza profunda, falta de objetivos, enfermidades da mente, doenças de modo geral. Os psicólogos, psiquiatras e terapeutas estão tentando atender essa demanda que aumentou consideravelmente nos últimos tempos. E como dar conta de tudo isso? Ainda hoje se acredita que a ciência é uma coisa, religião é outra coisa e que elas não podem se misturar. Como se a vida não abarcasse essas duas áreas do conhecimento. Não fosse o desenvolvimento da ciência, nós não estaríamos aqui sobrevivendo a este mundo. Mas também, se não fosse a religião, não teríamos o entendimento de que há algo maior, melhor nos esperando. A noção do divino, do eterno. Então fica a pergunta: o que fazer diante de tantas investidas das trevas? Vale lembrar que esses irmãos que alimentam as guerras, a discórdia, a violência, são também filhos de Deus. São irmãos nossos em humanidade, que merecem, pelo menos, no mínimo, a nossa compreensão, o nosso respeito, o nosso amor. Para nossa reflexão, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As palavras de Jesus nos dão uma certeza. A certeza de quem escolheu o caminho por ele traçado e não se desviar, ou se desviar, voltar ao caminho, ao percurso, com mais experiência, com mais conhecimento, jamais se atemoriza. Porque sabe que dentro desse processo evolutivo, no mundo nosso, que não é um mundo perfeito, nós temos a necessidade de passar por tribulações, por dificuldades, para exercitar o nosso pensamento, exercitar os nossos sentimentos, exercitar as nossas emoções. Porque estamos num processo evolutivo para melhor, nunca para pior.
Então, paz, nesse conceito, nos remete à serenidade. O que é ser uma pessoa serena? É uma pessoa que, diante da dificuldade, sabe discernir, sabe fazer a leitura daquele momento, para que não reaja, mas haja dentro dos preceitos cristãos. Isso também nos remete a um outro conceito: despertar de consciência. Despertar a nossa consciência para as verdades eternas é fundamental para a gente entender o que é a vida, o que é viver. Que isso vai nos levar ao autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É eu saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui neste mundo e para onde eu vou. Isso tudo foi nos dito por Jesus há mais de 2000 anos. No entanto, como a gente vive num mundo material, físico, nós acabamos nos preocupando mais com pagar as contas, o que vou comer, o que vou vestir, o que vou beber, meu trabalho, a minha família, os meus amigos. Esquecidos de que o futuro vai ser resultado do que fazemos no nosso presente. O nosso presente é resultado do que fizemos no nosso passado. Aqui em Mateus, eu vou corrigir ali no 19, é o 16, o 21 e o 29, está tudo junto e misturado aí. É a história do jovem mancebo que foi procurar Jesus porque ele queria conseguir a vida eterna. Era um jovem rico. Bom, se alguém pergunta para Jesus como eu faço para conseguir a vida eterna, é porque existe uma vida eterna? Sim ou não? Senão não estaria aí. Existe uma vida que é eterna, então obviamente que a material física não é eterna, porque o fenômeno da morte já nos mostra que nós temos prazo de validade, certo? Jesus fala lá no começo que cumpre os mandamentos. Ele diz, não, mas eu cumpro todos. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus não estava se referindo aos bens materiais. Jesus não pregava a pobreza extrema. Então, quem interpreta isso aqui equivocadamente, há de entender que todo rico tem que pegar tudo que tem, vender tudo e depois virar cristão, virar monge. Não é essa a proposta. É você se desapegar do mundo material para que você alcance a vida eterna. Outro dia eu vi um palestrante muito curioso que ele falou assim: você já viu no enterro, atrás do carro fúnebre, um carro forte? Já viram? O defunto está lá no caixão, o cortejo está indo e atrás do carro fúnebre tem um cofre com as riquezas da pessoa. Vocês já viram isso? Eu falo para minha família,
quando eu morrer, no meu caixão, só vai um. Só vai eu. Não vai a minha filha que está ali, não vai a minha esposa. É um para um. Então, por que esse apego? Isso não quer dizer que não tem amor, não tem afeto, não tem carinho, é outra história. Mas a proposta é que você tem que desapegar. Jesus aqui nos trouxe essa lição que o jovem não entendeu. Zaqueu entendeu. Porque diz Jesus lá pelas tantas, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então ele está falando de coisas mais elevadas. No final ele diz, e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, herdará a vida eterna. Como assim eu tenho que deixar minha família? Também não é assim. Ele está falando desse desapegar. Eu amo a minha família, mas eu sei que eu estou nesse mundo num processo solitário de evolução. Eu digo solitário, muita gente não entende o que eu estou querendo dizer. Aí tem que explicar. Porque a luta do indivíduo é só dele. Os outros nos ajudam nessa jornada. A família nos ajuda a aprender a amar o outro. Mas eu não posso amar o outro se eu não amar a mim mesmo. Tem gente que já ama a Deus e sente ódio pelo próximo. É possível. Nós fizemos, como falei no começo, guerras em nome da cristandade, em nome de Jesus, em nome de Deus, nós fizemos guerras. Aí a história das cruzadas. Então, esse desapego para herdar a vida eterna, o professor, escritor, filósofo, uma das mentes mais brilhantes do pensamento moderno brasileiro, chamado Mário Sérgio Cortella, ele nos fala que devemos ter raízes e não âncoras. Porque as âncoras nos prendem, não nos permite movimentar, sair daquele lugar. As raízes nos fazem crescer, nos alimentam, nos ligam ao Criador. Seguindo essa linha de raciocínio, aqui é no livro Tempo de Renovação, do irmão Giovanni Borges de Souza. Lá pelas tantas ele vai nos dizer: os que já passaram pela experiência renovadora mostram-nos que, havendo esforço sincero e firmeza de propósitos, o buscador da paz consegue superar as dificuldades naturais do seu estado de inferioridade e encontrar a reconciliação interior, amando e aceitando os seres que o cercam, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão sem restrições. Então aqui nós vamos trabalhar com alguns conceitos, que é a vontade e a fé. Todos nós queremos mudar, mas nos falta a vontade. A vontade firme de mudar. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. E a fé é a certeza que nós vamos alcançar o objetivo. Só que a fé
não é eu ganhar na loteria e jogar toda semana. Isso aí envolve outros fatores. A fé, como é um sentimento sublime, eu vou usar esse termo, é só para aqueles que já entendem que existe uma vida superior, futura, melhor, e que faz todo um processo de renovação para alcançar esse objetivo sublime superior. A fé transcende a esse mundo material físico. A fé vai além do amor ao próximo nesse mundo. Não é à toa que Jesus disse que a fé remove montanhas. Que montanhas? Das dificuldades. Talvez a nossa maior dificuldade nos dias de hoje, ou de sempre, é nos relacionarmos com o outro, com o próximo. Daí a necessidade dessas virtudes, a benevolência, a indulgência, o perdão. Saber perdoar é fundamental nessa jornada. A gente não sai do lugar se não entendermos isso. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos falar sobre a vontade. Ele diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ou seja, essa paz interior que as pequenas contrariedades da vida nos incomodam, nos entristecem, mas nem assim a gente deixa de manter a serenidade. Eu fui fazer uma viagem de férias com a minha família e passei meses fazendo o planejamento do roteiro das férias. Ao chegar lá, para tão sonhadas férias, quebrou a válvula do banheiro da casa da minha tia, no dia em que eu cheguei. Lá fui tentar consertar o vazamento, piorou. E foi o dia inteiro tomando banho de chuveiro, sem chuveiro. Não resolvi, fui chamar um fulano que mexe com hidráulica. Aí ele, olha, tem que comprar isso, isso. Eu já tinha comprado um chuveiro novo, uma válvula nova, tudo bonitinho lá, não encaixou no negócio porque o negócio era antigo. Aí fomos na loja, ó, tem que comprar um T não sei o quê, tem que ser esse de metal, caro pra caramba, mas tudo bem. Aí tem que comprar cola, tem que comprar veda rosca, tem que comprar rosca não sei o quê, o 3/4, meio quilo, tá. Aí quando terminamos de fazer as compras, o moço foi lá somar tudo. Só esta peça de metal era R$ 24. Aí quando ele dá a nota veio 18. Eu, na ânsia de comprar e resolver logo o problema lá do negócio, a gente foi, paguei. Aí saí com aquela luzinha acesa. Aí viramos a esquina, o rapaz disse, ele não cobrou aquela peça. Disse, como foi? A peça mais cara ele não cobrou, ele cobrou R$ 18. Não foi que o senhor pagou? Eu digo, foi. Então, aquela peça é 20, só aquela peça é 24. Aí eu dei 2 passos. Neuto, você vai voltar lá e vai pagar o almoço. Aí fomos, consertamos, quebramos a parede, trocamos o tubo, fizemos aquela coisa bacana de fazer nas férias. Paguei o almoço. Aí de tarde, agora você vai lá pagar o almoço.
Isso nos dá paz. Porque a consciência, a nossa consciência, na medida em que você começa a trilhar o caminho do bem, a sua consciência vai sinalizar toda hora em que você se desviar do caminho. Se é isso que você quer realmente. Porque se você quer ficar pulando de religião em religião, como eu falei para vocês, você não quer realmente mudar, melhorar. Aí cheguei lá, o senhor lembra de mim? Eu comprei tal coisa assim, 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 assim. Ah, lembro. O senhor esqueceu de me cobrar isso aqui. Ele, peraí. Aí foi no computador. É mesmo. Então, por favor, quero pagar. Então, as experiências que você passa, todas elas vão te ensinar alguma coisa de bom. Se você começa a ter a mente positiva, a mente que Jesus tanto trabalhou com os 12. E só um falhou. Esse que falhou, falhou para nos mostrar que existe a possibilidade de nós falharmos. Mas que isso não nos impeça de progredir, de continuar tentando. Sempre é uma experiência. Segue aqui o nosso irmão Juvanir. Diante da paz que penetra o coração sincero, desmoronam-se as aflições do mundo, as doenças, o temor da morte, as injustiças, etc, etc, etc. Eu tenho que ler porque tem gente que não... Pode ter uma irmã que não esteja vendo direito, então. As doenças, o temor da morte, as injustiças, as opressões, a corrupção, a miséria, os conflitos individuais e as guerras. Dizia eu que as feras eram as tão sonhadas, que foram planejadas meses. Nada do que eu planejei aconteceu. Nada. Isso me entristeceu, isso me deprimiu. O que aconteceu com o coração apaziguado? Nada. Nada. Porque não alimentei o meu ego, o meu egoísmo, que eu queria que tivesse sido daquele jeito e imposto que tinha que ser do jeito que eu queria. Não. No final, eu só queria ter ido. E fui, e voltei, e estou aqui com vocês. Então, me bastou. Então, com o coração apaziguado, não se aflige com qualquer coisinha. Porque entende que está num processo de aprendizado. E que se você pede para Deus paciência, Ele vai te dar uma aprovação para você treinar a paciência. Se você pega alguma coisa por descuido de alguém e você quer corrigir aquele defeito, aquela imperfeição, Ele vai te dar mais oportunidade para que você olhe o dinheiro ali em cima da mesa e o dinheiro fique ali em cima da mesa. É assim que Deus vai nos ensinando. Não nos dando peixe, mas nos ensinando a pescar. Então, quando a gente entende isso aqui, fica mais fácil de lidar com as dificuldades do dia a dia. Essas certezas me deixam em paz comigo mesmo, e aí eu falando, porque sei também que os problemas nos servem para exercitar a inteligência.
As enfermidades, as doenças, nos servem para corrigir os nossos vícios. As contrariedades e decepções nos servem para o exercício das virtudes, da paciência, da bondade, da compreensão, do perdão, da indulgência, etc, etc, etc. Então, vamos a uma segunda pergunta, que nós já esquecemos a primeira. Quem é você na fila do pão? Já pensaram nisso? Peguei vocês de surpresa, né? Já ouviram falar na expressão da fila do pão, alguma coisa assim? Jesus estava reunido com seus discípulos numa montanha e havia uma multidão. E a uma certa hora, um dos discípulos fala para Jesus: Senhor, despeça o povo porque não tenho o que comer e tal, só tem 3 pães e 7 peixes, um negócio assim. Aí Jesus foi, multiplicou os pães e todo mundo comeu. Quem era você na fila do pão de Jesus? Pensaram nisso? Quem era eu ali? Eu sei que eu sou um espírito imortal, em processo de aperfeiçoamento intelectual e moral, que de encarnação em encarnação vou me aperfeiçoando e no exercício do livre-arbítrio eu posso herdar um mundo melhor ou não. Vai depender das minhas escolhas. Esse sou eu na fila do pão. Um outro tema também para a gente falar, dentro do tema abrangente de paz, é a alegria de servir. Que eu falei na minha apresentação aqui, né? De onde que veio essa ideia minha da alegria de servir? Foi da minha cabeça? Eu surtei um dia e achei que era assim? Não, foi Jesus que me ensinou. Tem o livro, eu cito muito essa frase no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos. A lição 12 fala de amor e renúncia. E lá Pedro pergunta para Jesus sobre essas questões. E aí, como fazer com uma pessoa que nos trata mal, um familiar que não nos compreende? E no finalzinho, Jesus fala isso aqui. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários e até mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. É isso que a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam nem minam. É daí que vem a história da alegria de servir. Servir com alegria. Não é sorridente como eu estou hoje aqui, não é isso a alegria. É um prazer íntimo que você sente de ter feito bem para alguém, independente de quem quer que seja. A alegria íntima de ter resolvido um problema da minha tia. A alegria íntima de ter feito esse passeio com a minha filha, com a minha esposa. De ter realizado algo de bom para alguém.
Isso vai nos levar a um outro tipo de alegria, que eu queria que vocês prestassem muito bem atenção. A alegria de viver. Alegria de viver por quê, Newton? Porque independente do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, da família que eu tenho, dos bens materiais que eu tenho, e que não vai no carro-cofre quando eu morrer, qual é o bem mais precioso que eu tenho? É a minha filha? É a minha esposa? São os seus filhos? Seus familiares? Desculpe contrariá-los, mas o bem mais precioso que eu tenho é a vida. A minha vida. Porque é dádiva divina. É concessão do Criador por misericórdia. O Pai me criou simples e ignorante e disse assim: toma, filho, tens este mundo aqui para evoluir. Agora é contigo. Se vira nos 30, dá teu jeito. Porque é isso que você vai levar. Quando chegar o juízo, que está lá na Bíblia, quando chegar o juízo, é quando você vai chegar com a sua consciência e fiz bem ou fiz mal. É você com a sua consciência. E eu quero chegar lá com a minha consciência tranquila. De ter feito o melhor, nem sempre consegui. Não está falando aqui para vocês um ser perfeito. É um ser perfectível, mas que está se esforçando para entender isso e exercitá-lo, praticá-lo no meu dia a dia. Mas eu só posso entender essa confusão toda se eu entender que a vida, minha vida, é o bem mais precioso que eu possuo. E devo fazer de tudo para o bem viver. Assim eu consigo entender que a sua vida é o bem mais precioso que você tem. Portanto, eu não posso atentar contra a sua vida. Não devo. Eu não devo querer que você se dê mal na sua vida, porque eu não gosto de você. Enquanto nós não entendermos que quando Jesus veio até nós, ele veio enaltecer o culto à vida, essa vida infinita, essa vida imortal que tem a eternidade para realizar-se. Nós vamos continuar com essas dificuldades do dia a dia. Voltando ao Mário Sérgio Cortella, no outro vídeo dele, numa palestra, ele vai nos falar que ter paz é saber lidar com as dificuldades. Então, fortalece os exemplos que eu dei aqui para vocês. É diante da dificuldade que você vai focar. O que você quer para você de melhor? Se Deus me deu uma enfermidade, daquelas que não cura com tanta facilidade, eu a aceito. Lembram de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier? Ele tinha angina. Eu não sei o que é, mas ele chamava de irmã angina. A minha irmã angina. Para ele era uma bênção. Para chegar a este nível, Newton, eu vou ter que galgar um bocado, mas um dia eu chego lá. Porque se outros chegaram, por que não eu? Percebem?
Por que não? Tudo é possível. Nessa pessoa serena e de paz, acho que dá tempo. O Cortella conta a história do pai dele. E é interessante quando o Otávio me apresenta os temas, só começam a aparecer textos, livros e vídeos aparentemente aleatórios. E aí eu vou pincelando as coisas. Aí eu caí num vídeo do Cortella. Ele fala que o pai dele era gerente de banco e naquela época, estrada de terra, tinha um jipe, porque o gerente de banco naquela época tinha que visitar os clientes lá na chácara, no sítio, ele passava o dia viajando, chegava em casa todo cheio de pó, cansaderme, não sei o quê. Aí ele diz, em vez de meu pai maldizer o dia, reclamar da vida, meu pai abriu um sorriso, dizia assim, filho, olha como sou abençoado. O jique quebrou e não estava chovendo. Outro dia ele falou assim, filho, olha como Deus gosta de mim. Acabou a gasolina e só faltavam 2 quilômetros para um posto de gasolina. Perceberam a diferença? Eu vi esse vídeo para entender isso aqui umas 4, 5, 6 vezes. E já quero isso para a minha existência. Coisas boas a gente aprende. Coisas ruins eu vou deixando de lado. Eu vou vendo, mas vai passando. Sabe fio terra? A energia vem e passa. Pois é, coisa ruim vai assim comigo. Não para em mim, não pode parar em mim. Eu vou passar mal, vou ficar doente. Coisas boas para. Aí eu acalento no meu coração, organizo as minhas ideias. A alegria de viver, de passar pelas experiências. Só faltavam 2 quilômetros. Não estava chovendo. Que lição a gente tira daí? Que ele nos fala no vídeo. A realidade existe, as dificuldades estão aí. Mas não se deixe derrotar pelas dificuldades. É a moral da história. Já tinha o problema para resolver. Ainda vou ficar me lamentando? Não. Vida que segue. O psicólogo Augusto Cury, que eu gosto muito também de ler, vai nos falar sobre gestão das emoções. E lá ele diz assim, num vídeo recente, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. A minha paz vale ouro. Então, eu estar bem comigo mesmo é fundamental para a minha existência, que independe dos outros ou das circunstâncias. Tem um livro que eu cito muito também, chamado Educação dos Sentimentos. O capítulo 11 tem como título Autoestima. E ali o autor vai trabalhar o conceito de autoestima, como você exercita a sua autoestima, que não tem nada a ver com orgulho e egoísmo. E numa palestra também de um pensador moderno, contemporâneo, que eu gosto muito, que é o Clóvis Barros Filhos, professor da USP, professor de ética. Numa das suas palestras ele diz assim, ora, se eu tenho que conviver comigo,
o resto da minha vida. Então eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me sentir bem comigo mesmo. Eu tenho que me amar, apesar de mim. Eu também vi esse vídeo umas 300 vezes. Porque não é verdade? Você vai viver consigo mesmo X anos. Não é melhor você saber conviver com você mesmo? Ao invés de querer conviver com os outros e não viver bem consigo? Porque eu me sacrifico pela minha família. Confesso a vocês, eu não faço nenhum sacrifício pela minha filha e nem pela minha esposa. Eu faço aquilo que é meu dever fazer, enquanto pai, enquanto marido. Eu estou aqui como um dever, gratidão à casa, mas isso para mim não é sacrifício, é prazer. Então vivam bem consigo mesmos. Assim nós vamos aprender a viver bem com o outro, dentro desse conceito da paz de Jesus. Porque quanto ao outro, Jesus também nos ensinou, só para relembrar, a cada um segundo as suas obras. Eu não tenho que corrigir o mundo. Eu não tenho que mudar o mundo. Eu só tenho que mudar o meu mundo interior. Eu me mudando, eu consigo estimular o Otávio a se mudar-se também. E aí assim a gente vai. O exemplo mais clássico que nós temos, Jesus. Jesus trabalhou com 12. Pedro representa cada um de nós, Tiago e tantos outros. E ele foi burilando aqueles diamantes, aquelas pedras preciosas, ele foi burilando, burilando, burilando. Até que deixou-os em condições de seguir à frente sozinhos. Mas foi trabalhoso, não foi fácil. Quem quiser aprofundar mais nesses conceitos de Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um tema específico, um capítulo específico sobre uma das bem-aventuranças. É o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque os brandos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E ali Kardec vai discorrer sobre esse tema, nos falando da necessidade da brandura, da paciência, da compreensão. Um exemplo de serenidade que eu aprendi ontem, para você ver. O negócio é assim, né? Eu estava assistindo um vídeo do padre. Você vê que eu já vi de um filósofo, já vi de um pedagogo, do professor, agora eu estou num padre, né? Padre Paulo Ricardo. Aprendo muito com o padre Paulo Ricardo, muito. E ele estava contando a história de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era um homem grandão, achavam que ele era gordo, ele disse, o padre Paulo, que ele era grandão. Então ele sofria aquilo que modernamente nós chamamos de bullying. Os jovens brincavam com ele e outras tantas, ele sempre centrado lá estudando, que era momento de estudo, ele estava estudando, os jovens foram para a janela, aí começaram a rir, a falar não sei o quê, aí chamaram, olha,
Ô Tomás, vem cá, Tomás. Vem ver um burro voando. Vem ver, vem ver, vem ver. Aí ele levantou e foi. Chegou na janela e eles caíram na gargalhada. KKKK, Tomás é isso, Tomás aquilo. Aí perguntaram para ele, mas Tomás, você acreditou mesmo que o burro pudesse voar? A ele, nessa serenidade, nessa tranquilidade, na paz interior, ele disse, olha, eu sei que um burro não pode voar, mas eu pensei assim, entre um burro voar e um frade mentir, eu fui ver se o burro voava. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos aí muitas oportunidades de aprender. A jornada é difícil e agora nesse mundo que está em transformação, aparentemente vai ficar mais difícil, mais complicado, se nós aumentarmos essas dificuldades, essas complicações. Então a lição que nos fica da paz de Jesus é saber viver. Tem a música lá, né? É preciso saber viver. É mais ou menos por aí o caminho. Vivam as suas vidas, não tentem viver a vida dos outros. Não tentem consertar os outros. Tentem consertar a si mesmos. Tentem, nesse resto de vida física que temos, eu cheguei aos 50. Daqui para lá, o que vier é lucro. Eu não sei quanto tempo me resta de existência carnal, mas eu quero entregar lá na porta do paraíso um diário de uma pessoa melhor do que quando eu vim. Por gratidão, a oportunidade que Deus me concedeu dessa existência, desta encarnação, por gratidão a todas as pessoas que eu convivi num passado recente e convivo no presente e espero conviver num futuro, pelas lições. Gratidão a Jesus por essa doutrina maravilhosa que nos leva à perfeição. Tudo gera gratidão em mim. E cada vez que eu tenho a oportunidade de me expressar em nome do Cristo, eu sinto isto que eu estou sentindo agora. A paz dele dentro de mim, me envolvendo, reconhecendo que aqui ao meu lado estão os amigos e benfeitores da casa, o espírito protetor que me acompanha, não sei quem é, não falem nada para ele, mas eu não sei quem é, mas que sei que me acompanha, compreende as minhas dificuldades, deixa eu cair de vez em quando, porque sabe que eu já consigo me levantar, me reerguer. Eu sei quem eu sou no mundo. Cabe a cada um de nós, nesse domingo festivo de Dia dos Pais, refletir sobre quem é você no mundo. Você quer melhorar o mundo? Melhore-se a si mesmo. Que a paz de Jesus encontre abrigo em seus corações, que vocês tenham um bom domingo de reflexões e fiquem com a mensagem de Jesus: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá.
Obrigado.